Começando mais um podcast em sintonia. Hoje a gente vai falar sobre certificações nas empresas privadas e nas empresas portuárias. Eu tô aqui hoje com a Natália Royer, que é coordenadora de qualidade da DP World, e com a Tassiana, que é consultora e auditora da empresa VR Insurance. Meninas, obrigada pela presença de vocês. Natália, para começar, eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, né, na área de qualidade, de auditoria, e como é que é o seu dia a dia na DP World Santos. Legal. Bom, muito obrigada pela oportunidade, prazer estar aqui. Falando um pouquinho sobre a minha trajetória na DP World, eu entrei em 2014. Na verdade, por uma empresa, uma consultoria, justamente para apoiar na implantação das 2 primeiras certificações que nós conquistamos dentro da empresa. Em 2017, eu acabei sendo efetivada, né, na área da qualidade. Em 2019, eu passei por uma reestruturação e a gente passou por uma área de processos, onde eu continuei cuidando da parte de sistema de gestão, mas também atuando em alguns projetos de melhoria de processos, aplicando a metodologia Lean. Então, foi uma experiência bem, bem bacana. E aí, em 2021 para 2022, eu acabei assumindo a área da qualidade e hoje eu estou como coordenadora dessa área, né? Então, e aí falando do papel, né, da área da qualidade dentro de um terminal portuário, enfim. Basicamente, a gente tem como principal propósito, né, de existência, garantia a manutenção das certificações para o terminal. Então, tudo acaba girando em torno disso. Parece até uma demanda relativamente simples, mas tem muita coisa que envolve esse processo, né? Pra gente poder... Muitas áreas, né? Muitas áreas e muitas demandas, né? Atividades e processos para que a gente possa garantir o atendimento de todos os requisitos normativos de todas as normas. Uhum. Muitas delas, elas se conversam, né? Então, as normas, elas vêm numa versão já para garantir essa integração, mas basicamente a gente atua desde a questão do entendimento do planejamento estratégico, a questão do desmembramento da política de gestão integrada, que nada mais é do que o comprometimento da empresa com o sistema de gestão. Então, esse comprometimento a gente precisa medir, e aí a gente mede através da gestão dos indicadores. A gente também tem a questão de gestão de documentos e registros, que a gente precisa garantir que todos os processos sejam padronizados. Uhum. Então, para isso que a gente tem a gestão dos documentos, e aí tem todo um trabalho em torno disso. A gestão de requisitos legais, licenças, anotações de responsabilidades técnicas, a gente também cuida dessa parte. Gestão de mapeamento de processos, riscos e oportunidades. Então, a questão da gestão dos riscos é super relevante para a gente garantir a previsibilidade, né, do que pode dar errado dentro daqueles padrões que a gente estabeleceu nos procedimentos. Enfim, e aí girando aí por todos os processos, acho que esses seriam os principais. Tem gestão de mudanças, não conformidades e tudo isso que a gente vai tocando no dia a dia, sempre junto das áreas, né? Então, assim, a gente não faz nada sozinho, a gente só trabalha para movimentar essa engrenagem, né? Para girar, mas quem faz acontecer mesmo são as áreas. E aí eu tenho uma dúvida, assim, a gente vê, pelo menos a minha visão é essa, as áreas estão ali trabalhando, né? A gente tem o funcionamento de uma empresa, cada departamento fazendo o seu. E aí, para conseguir manter e conquistar certificações, a gente tem ali um determinado, um conjunto de regras, né, que são necessárias para serem cumpridas para a gente conseguir essa obtenção. O sistema de gestão integrado, ele é como se fosse uma coisa acima de tudo isso, né? É como você citou, a engrenagem que faz tudo isso girar. Então, eu queria só que você colocasse aqui pra gente como é o sistema de gestão integrada, como é que ele faz tudo isso funcionar, como é que ele organiza, porque assim, a gente vê que as pessoas trabalham em núcleos, né, mas quando a gente vai falar sobre um processo de certificação, existem N documentos, como você acabou de explicar, requisitos, coisas que a gente tem que obedecer, né, que tem que estar ali à mão, visíveis, evidenciadas para que a gente possa cumprir atender esses requisitos legais, né, de cada norma. Então, como é que funciona o sistema de gestão integrada no meio de tudo isso? Como é que ele rege essa organização, vamos dizer assim? Esse é o grande desafio, né? Da gente manter essas certificações e ter esse sistema de gestão trabalhando de uma forma eficaz, efetiva. Realmente, assim, muita concentração, muita conversa, muito alinhamento, estar próximo mesmo. E no dia a dia, né? Então, assim, os processos, eles vão puxando muito as áreas nesse sentido. Então, a gente tem rotinas de revisão de documentos a cada
2 anos, eles têm que revisar todos os documentos para garantir que estejam atualizados. Então, dentro do sistema, a gente já tem isso mapeado para trabalhar e girar mais ou menos, assim, de uma forma automática, né? Vamos dizer, fluida, né? Gestão de indicadores, então todo mês a gente tá lá cobrando para as áreas preencherem os indicadores, se tá fora da meta a gente cobra e vai rodando assim, né? E aí quando a gente vai no processo de auditoria, a mesma coisa. Então a gente tem que engajar todo mundo, aí a comunicação apoia muito a gente nesse sentido, divulgando, então a gente comunica antes, manda os invites, faz toda essa gestão para que todo mundo realmente caminhe junto no mesmo propósito, né? Porque é super importante isso. A gente fala que a qualidade, na verdade, ela não deveria nem ser uma área, né? Porque a qualidade, ela tem que estar presente em todas as áreas, em todos os processos. Ela faz parte de tudo que a gente faz, tem que ter qualidade. Então, é isso, assim, é todo mundo levar isso pro dia a dia e a gente vai funcionando. Tem funcionado, assim, muito bem. Eu queria entender quais são as vantagens de uma empresa possuir uma certificação. A gente sabe que algumas delas são obrigatórias, né, para o exercício da atividade, mas o que diferencia uma empresa que possui N certificações ou não? Qual é a vantagem disso? Bom, como consultora, auditora, né, faz 15 anos que eu atuo nessa área, conheço várias empresas, audito várias empresas e empresas certificadas. Nenhuma delas não tinha uma certificação. Então, hoje, o que eu observo? Uma empresa que tem a certificação não é somente o fato de ter um papel, colocar na parede e dizer que está certificado, ou colocar no site e dizer que está certificado. Existe todo um bastidor por trás disso, né? Em que a ISO, desde quando ela iniciou em 1947, se não me engano, a instituição, né? Ela vem buscando essa questão da padronização para ajudar. Isso já no início do pós-guerra. Sim. Precisava reerguer as indústrias e as empresas. E até o dia de hoje, que, né, graças a Deus, não estamos em guerra, mas a gente entende que a padronização ela é necessária. Sim. Então, quando a gente tem uma empresa certificada, o que eu vejo assim, que é o maior benefício é a cultura. Quando você tem uma cultura com pessoas conscientizadas, né, do propósito, da finalidade daquela certificação, seja da 9001, da 14, da 45, da 28, onde para cada uma existe um propósito e as pessoas são conscientizadas, elas mudam todas as atividades, o que elas entregam no dia a dia, o foco é diferente. E a partir desse momento que ela é conscientizada, ela traz resultados diferentes para a empresa. Né? Então, e trabalha de uma forma muito mais integrada também, né? E trabalha de uma forma integrada. Que ela sabe para onde ela tá indo, o que ela tá fazendo, por que ela tá fazendo aquilo, né? Exatamente. Como diz até na bandeira do Brasil, né? Sem ordem não há progresso. Então, a gente precisa de ordem, a gente precisa padronizar. É por isso que, às vezes, não é nem tão importante o documento em si de um procedimento. Mas ter um local onde a pessoa saiba as etapas que ela tem que seguir para ter uma entrega boa para o cliente, para não ter um impacto no meio ambiente, para ter uma saúde e segurança do colaborador e para ter uma segurança da cadeia logística, no caso das 4 certificações. Então, os benefícios de uma certificação, num primeiro momento, assim, eu enxergo que o principal é a cultura. A partir disso, quando você tem uma governança, porque aí você vai criando uma cultura, políticas, pessoas conscientizadas, você começa a ter resultados em todas as linhas de frente. Sim. E aí você tem bons indicadores, você tem uma gestão de risco eficaz, você tem um compliance realmente existente, onde você olha para o atendimento de requisitos legais, porque as pessoas estão conscientizadas, existe uma cultura e elas enxergam o valor, a importância disso. E você tem bons resultados financeiros, né? Onde né, vamos trazer a verdade também, né? É a principal preocupação dos acionistas. Né? Toda empresa ela precisa de lucro. Senão ela morre. Senão ela não existe. E existem consequências graves para isso. Uma empresa, se ela falha, se ela deixa de existir, são menos pessoas empregadas. Enfim, existe toda uma entrega para a sociedade. Então, a certificação ela é um processo sistêmico. Por que é importante uma certificação na minha visão, né, como consultora auditora? A partir do momento que você tem processos sistêmicos
e você tem intervalos de auditoria onde você não deixa a peteca cair, porque é muito fácil deixar a peteca cair. Sim. Você tá ali preocupado com o container que precisa entrar lá no navio ou que precisa retirar. Os processos chaves, né, da empresa, que trazem a rentabilidade. Então, quando você foca só lá na entrega final, é muito fácil você deixar a peteca cair. De repente, ter algum impacto no meio ambiente, porque deixou de fazer algum controle. Então, a certificação, ela permite isso. Ela permite auditorias frequentes, processos sistêmicos, e a ISO, as normas, elas dão ferramentas para você ter um sistema de gestão realmente eficaz, com controles operacionais que vão evitar que tenha desvio. Sim, e as pessoas sabem que aquilo vai ser visto, né? Que a empresa tem parceria com... Né, tem uma área de qualidade, tem parceria com auditores que vão estar olhando para aqueles processos internos, né? Exatamente. Ele acaba sendo um selo, né? Sim. Não adianta. Você tem... A gente sempre fala e prega isso muito no dia a dia de... A gente não quer só um certificado na parede. Mas o certificado, sim, evidencia, né? Porque é um órgão independente que está vindo analisar, validar e endossar e falar... Eles estão... de acordo com todos os requisitos dessas 4 normas, né? No nosso caso, que são 4. Exato. Então, assim, e tem muitos ganhos mesmo, né? A questão da melhora da reputação da empresa perante o mercado, a imagem. A credibilidade que a gente passa pro cliente também, né? Se você, certeza. obviamente, não vai contratar uma empresa que não tem certificados, né? Se não tem como comparar versus uma que está em dia, que tem certificações internacionais, né? Embasadas por órgãos internacionais. É isso aí. E todo mundo fica atento, né? Todas as partes interessadas, incluindo os acionistas. Sim. Então, se você... Vamos supor que eu sou uma acionista, eu quero investir na empresa da Natália. Mas eu sei que a gestão de risco dela... e que ela não tem certificação, enfim, mas que a gestão de risco dela não é bem feita e que já teve histórico de impacto no meio ambiente. Qual a probabilidade de eu investir na empresa da Natália ou de eu investir na empresa da Aline, que tem uma boa gestão, não tem histórico de impacto no meio ambiente, não tem problema com o cliente de entrega do produto, do container, enfim. Então, isso na visão de investidor, de acionista... Na visão da sociedade, da comunidade, tem um impacto muito grande. Com certeza. Sem dúvidas. Inclusive, é um facilitador, né? Assim, falando em modos práticos mesmo, hoje a gente tem situações que facilitam o fato da gente ter a certificação. Por exemplo, a ANTAQ, ela reconhece as empresas que são certificadas. Inclusive, ela divulgou recentemente que ela faz uma reversão de uma sanção para empresas que tiverem sanções, no caso, para ações disciplinares, por exemplo, somente. É um diferencial. Sim. Temos licenças, por exemplo, como a VCB, que ele dá uma extensão maior de validade por conta da certificação da ISO 14001, entre várias outras coisas, né? Quer dizer, porque já se sabe que a empresa age de acordo com as normas que ela tem, com os selos de certificação que ela possui, né? Exato. E, por exemplo, a gente tem um banco também, isso facilita para conseguir investimentos. Hoje nós temos o BID, que é o nosso financiador, né? E, enfim, a gente acaba até hoje reportando os relatórios socioambientais, que tem esse objetivo, né? Justamente mostrar o quão compliance nós estamos com todas essas questões. E o fato de nós já sermos certificados traz, sim, muita tranquilidade e confiança por parte dos consultores que vêm fazer esse tipo de análise, né? Essa avaliação e tudo mais. Então, sem dúvidas, traz muita credibilidade em várias frentes, né? Então, a parte também que a Tassi trouxe muito bem colocado, a questão do desenvolvimento sustentável, né? Pro negócio. Porque, de fato, assim, não é... A gente trabalha respeitando a segurança do trabalhor, e isso é levado muito a sério na empresa. Sim. Qualidade, segurança patrimonial, parte de segurança na cadeia logística, meio ambiente, tudo isso é super significativo, sem dúvidas, e faz parte, tá no nosso DNA. Mas é muito importante realmente a gente ter essa visão, né? De que toda empresa, ela deve buscar, e o ESG vem muito forte nisso, né? Então, a questão de garantir mesmo que a gente seja ambientalmente responsável. Então, isso é o E do ESG, e a ISO 14001 também vem muito forte nessa questão. O S do social, então ser socialmente justo e economicamente viável, que aí vem a questão do G da governança, e da ISO 9001 também vem muito forte nessa parte.
Então, acho que esse é um dos fatores que também acaba sendo um grande benefício ter as certificações. Que hoje nós estamos implantando, né, efetivamente, o ESG, e isso também vem vindo muito forte, né? O mercado tem cobrado muito e é uma tendência para as empresas, Com certeza. principalmente do ramo portuário. E tem vindo ainda mais. E a gente já está muito adiantado nisso por conta das certificações. Então, acho que isso é bem bacana a gente trazer. E aí, só para fechar, né, a questão da facilidade e assertividade na tomada de decisões baseada em fatos e dados. Então, quando a gente tem um sistema de gestão robusto como o nosso, a gente consegue ter essa visão mais holística do processo e ser mais assertivo quando a gente vai tomar uma decisão. Né? Exatamente, um direcionamento mais assertivo. Perfeito. E até puxando isso que você falou, no ano passado a DP World conquistou um prêmio no Cidesport, né, que reconheceu os portos públicos e terminais privados com maior número de certificações de qualidade. Hoje, quais são as certificações que a DP World possui e quais a gente está olhando aí para conquistar no futuro? Tá. Nós certificamos na ISO 9001 e na 28000, que é gestão da qualidade, gestão de segurança na cadeia logística, em 2014. Em 2018, nós certificamos na ISO 14001 de gestão ambiental e 45001 de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, nós possuímos essas 4 certificações. E a gente, assim, não é uma promessa, mas a gente tem, sim, intenção de uma nova certificação, que também é uma tendência aí no mercado, que é a ISO 27001, que é a gestão de segurança na informação. Tem sido muito... Que é um assunto que está bem alto agora também. Aí você me corrige se eu estiver errado em relação ao LGPD. Perfeito, isso aí. Né? Cuidado com dados sensíveis, esse tipo de coisa que também está super em alta, né? Acho que ESG, que foi o que você mencionou, e segurança de dados são 2 temas que as empresas estão olhando demais agora, né? Exatamente. E que faz um link com a 28, né? Totalmente, a parte isso. De Que é segurança que é necessário. A gestão de segurança na cadeia logística, que nós já somos certificados. Sim. Mas traz a segurança da cadeia logística, traz também a parte de controles operacionais, a parte de segurança da informação. Então, quando você implementa, né, um sistema da 27, segurança da informação, você torna muito mais robusto esse controle que precisa para garantir também a 28. Exatamente. E é uma tendência por conta da gente estar cada vez mais globalizado, né? Caminhando aí no mundo cada vez mais globalizado, tecnológico. E você muito bem colocou, a questão de proteção de dados está super em alta com a LGPD. E, enfim, então realmente é uma tendência, é uma intenção da equipe de TI. E, então, em parceria com a qualidade, a gente tem sim intenção aí num curto, médio prazo, talvez, de conseguir essa certificação. E aí, assim, fazendo um paralelo em relação ao ranking, por exemplo, das empresas, das normas que mais são certificadas todos os anos, né? E hoje no Brasil, vem exatamente nessa ordem. A 9 em primeiro lugar, a 14 em segundo lugar, a 45.000 em terceiro, e em quarto já vem a 27.001. Então, acho que a gente tá num caminho aí bom, né? De seguir aí o que o mercado tá pedindo, né? E até dentro da linha de gestão de risco, né? Porque qual que é o risco de um vazamento de dados? É um risco muito grande, dependendo do que vazar, do que enfim, do que for hackeado. Informação sensível, né? Tem muitas. Sensível. Tanto do que tiver de vazamento de dados, quanto do que tiver de impacto de fora, de ataque cibernético. Cyberataque, perfeito. Que talvez não, é um dos maiores riscos, né? Na classificação de risco, tá lá no alto, no extremo. E até falando nisso, né, vazamento de dados é um tema, assim, super sensível realmente, porque a gente vê que hoje em dia a gente faz diversos treinamentos para evitar vazamento de dados, a gente faz testes, né, via e-mail, para ver quem é que clica em links duvidosos ou não. É o phishing, né? É o phishing, né, que a gente fala. Então, assim, é realmente uma coisa muito complicada, porque todas as empresas estão sujeitas, né, não somente as portuárias, mas a gente vê que é um tema de uma preocupação enorme, porque você está falando de dados financeiros, de dados de pessoas, né? Dados de tudo, assim. É uma questão bem complicada, né? E agora eu queria saber um pouquinho como é que funciona o processo de obtenção de uma certificação, né? A Nath resumiu pra gente aqui como é que funciona o trabalho da qualidade, mas, por exemplo, partindo do ponto de vista de uma pessoa que não entende nada sobre esse processo, né? Como é que funciona quando a gente decide conquistar? Que nem você falou agora, a gente está olhando para essa certificação que fala sobre segurança da informação, mas o que tem que ser feito até lá para que no futuro a gente consiga ser certificado e falar, vocês estão de acordo e vocês têm essa ISO a partir de agora? Bom,
A partir do momento que a empresa, né, decide se certificar ou tá no planejamento, né, se certificar, a primeira etapa, assim como qualquer... Vamos dar um exemplo mais simples. Quando você vai você tá tendo um sintoma, você vai no médico. Ele primeiro precisa fazer uma consulta inicial, fazer um levantamento, um mapeamento daquilo que você está sentindo, né, daquela parte clínica, faz os exames. Sim. Então, entra um diagnóstico. Então, seria um diagnóstico inicial. Né? Vai um profissional especializado naquela norma, especialista, né? Vai fazer o diagnóstico e vai dizer, ó, essa parte você está atendendo, você tem uma segurança de informação tal. Essa parte não. Então, aqui, dentro desse mapeamento, você atende 50%. Você atende 30%, 70%. E aí, em cima disso, que inicia a implementação do sistema de gestão. Então, se uma empresa tem um sistema de gestão integrado, já é um grande passo. Sim. Porque você já tem várias sistemáticas acontecendo. A base. Você já tem um planejamento, a política, aí vai incluir mais a política de segurança da informação. Enfim, você já tem uma sistemática de tratamento de não conformidade, você já tem um software, por exemplo, de gestão de requisitos legais. Então, você só vai incluindo mais uma temática. E aí, você vai olhar para aqueles requisitos específicos, tá? Então, na 27, tem um item aqui que não tem nenhuma delas. Que é, por exemplo, na 14 é o aspecto dos impactos ambientais. Na 45 é perigos e riscos. Então, você tem um mapeamento disso, um mapeamento daquilo. Na da 28 é das ameaças. Enfim. E aí, você identifica quais são esses requisitos específicos e aí sim implementa, de repente, uma metodologia, uma sistemática diferente. Por fim, implementado, né? Pode ser somente com a equipe interna ou, de repente, com um consultor externo. Implementou o sistema de gestão. A ISO, ela inclui lá, na etapa final do PDCA, a auditoria interna. Obrigatoriamente precisa fazer uma auditoria interna. Seja feita internamente mesmo, por profissionais internos, ou por um consultor externo. Faz uma auditoria interna. E aí é como se fosse um segundo diagnóstico. A auditoria interna é como se fosse um test drive, assim? Uma primeira etapa? Para ver se... Não é um teste, obviamente, porque de fato ela acontece. Sim. Mas ela é um primeiro momento para ver... Pegar o grosso do que tá errado e melhorar para uma segunda etapa? Isso é mais no diagnóstico, né? Que a gente vai pegar o grosso, mas a auditoria interna ela já vai mais em linha de auditar mesmo e identificar os pontos de melhorias. Aí já tá valendo. É uma... amistoso que fala futebol, né? Pra valer. É isso, é um amistoso, mas é pra valer. Porque na minha cabeça eu tava pensando que era... Porque não é o oficial da certificadora. Não é a Copa do Mundo. Exato, entendi. Mas agora já tá valendo, não é mas também... Mas é nesse caminho de fazer meio que um test drive oficial. Sim, sim. De fazer uma medição e falar, ó... Ele tem seu valor ali já. Se fosse a auditoria da certificadora aqui, você já estaria... Entendi. Aí nem consegue a certificação, Mas é um meio termo aí desses dois pontos. E aí, por fim, tem a... Bom, se tiver tudo ok, né? Vamos supor que aí implementou, fez a auditoria interna. Ó, dá pra seguir. Beleza. Agora... A gente fez a auditoria interna e tá com não conformidade em todos os Aí espera, porque senão é perda de tempo, de dinheiro. De dinheiro, exatamente. Né? Então, realinha a rota, implementa o que falta. Aí sim vai para a auditoria de certificação. E aí depois tem, né, o posicionamento deles, porque eles também podem dizer, ó, vamos precisar de uma de follow-up, uma auditoria de follow-up para voltar e verificar esses pontos. Então, assim, basicamente... Esse é o processo. Tem detalhes que envolvem, mas basicamente são esses. Existe algum número de não conformidades que uma empresa pode tomar, assim, um limite de não conformidades que uma empresa pode receber para uma certificação específica ou não? Ela pode ficar... Menores, pode ter... O ideal não ter. É. Mas muitas, 10, sei lá, acho que nunca... Não bom, tem... aqui o máximo... Não tem uma limitação.
Entendi. A maior é que não pode. Se tiver uma não conformidade maior, né, tá, aí já não certifica. Tem isso, maior, menor? Tem. Ah, tá. Então, se é sistêmico, né, se é uma coisa que você vê o mesmo problema. Então, não tenho, por exemplo, eu não tenho um documento, não tá batendo, o processo não tá sendo feito conforme descrito em procedimento. É uma não conformidade menor. Agora, se eu vou em todas as áreas e todas as áreas têm o mesmo problema, aí ele entende que é um problema sistêmico. Sim. Você não tá tendo uma gestão de documentos adequada, que é um item da norma. Entendi. Então, aí sim pode De virar uma maneira não geral. conformidade maior. E aí, ele não ser... No nosso caso, que já tem a certificação, por exemplo, a gente tem 90 dias para se adequar. Aí, mantém ali o certificado. Se nesses 90 dias a gente não se adequar, aí realmente perde o certificado. E no caso de uma certificação nova, aí a gente nem certifica. Aí ele talvez dê os mesmos 90 dias e depois vai emitir o certificado, né? É isso, né, Tati? Isso. Porque aí é o mesmo procedimento. Tem a auditoria de follow-up, enfim. Tem as etapas que eles definem e que a auditoria também de certificação, ela é regida por ISOs, por normas. Então, existe também regras para isso. Então, eles têm, inclusive, a forma como tem que ser feita uma auditoria e tem as qualificações, como que o auditor tem que ter de qualificação, enfim, de habilidades. Então, existe também normas padronizando isso. Limitação de não conformidades não tem, mas existe toda uma regra com relação a isso e tem as auditorias de follow-up. E falando sobre a manutenção de uma certificação, por exemplo, nós temos 4, você falou, certificações da ISO. Isso. De quanto em quanto tempo a gente tem que passar pelo processo de recertificação? Quer dizer, nada mais é do que a gente ser revalidado por aquele selo, né? Você me corrige, acho que eu não usei os termos corretos, Não, mas tá a certo, lógica acho que é certo. Então, na verdade, a gente tem que passar todo ano por uma auditoria de manutenção. É anual. É anual, tá. Mas a recertificação é um termo correto, mas a gente usa para quando... é como se fosse, de fato, uma certificação do zero. Entendi. Então, é a cada 3 anos. Então, todo o certificado, ele tem validade de 3 anos. Nesse período de 3, né, nesse intervalo de 3 anos, a gente passa por auditoria de manutenção dessas certificações. E aí, a cada 3 anos, a gente passa pela recertificação, que é como se fosse do zero. E aí, de novo, gira o ciclo. E aí tem mais 3 anos de validade. Continuar assim sempre vai. naquele selo. E a empresa, ela pode optar por auditoria semestral também, interna. Também é verdade. Não é uma regra. De manutenção. Minimamente, acredito que seja anual, mas sim, também é uma possibilidade. A gente já, inclusive, trabalhou nesse formato, né? De a cada 6 meses. De 6 em 6 meses. 6 meses é legal porque, como a Tassi colocou, a gente não deixa a peteca cair, né? Fica mais em cima. Sim. Mas, tendo em vista o volume de certificações que nós temos, isso também vai um pouco da percepção do auditor. E ele que meio que orienta e direciona. Fala, olha, pela maturidade de vocês, eu recomendo que seja a cada 6 meses. Mas como nós já estamos com um sistema de gestão bem maduro, então ele permite, aceita e recomenda que seja anualmente. Mas a gente pode também, sim, reverter e falar, eu quero a cada 6 meses, por opção da empresa. Isso, É bem rigoroso, né? A DP World foi a primeira empresa certificada na ISO 28000. Do que fala essa ISO, assim? Quais são os objetivos dessa norma? Os principais objetivos dessa norma são voltados muito para a questão da segurança da propriedade do cliente, a segurança dos ativos da empresa, a segurança das pessoas. E a base dela, como a Tassi comentou, né? A gente tem para 14.001, levantamento de aspecto e impacto, para 45, perigos e riscos. A base dela é para ameaças, levantamento de ameaças e riscos. Então, aí a gente já fala de questões intencionais, né? Então, assim, de situações, ações de mal intencionadas. Por exemplo, por pessoas... assim. Roubo, tá. Tráfico de drogas, o cyberataque. Então, sempre a gente costuma dizer que a 28 ela vai pro lado dos riscos que tem intenção mesmo, né? E aí, ela é uma norma assim que nós literalmente desbravamos essa mata, né? Então, foi um grande desafio lá em 2014. A equipe da qualidade e segurança patrimonial, principalmente, foram as áreas mais envolvidas, né, e responsáveis pela obtenção dessa certificação. É lógico que sempre com o apoio de todas as outras.
outras, Sim. mas a base dela é muito mais voltada para a segurança patrimonial. Então, assim, foi um grande desafio, porque a gente não tinha benchmarking, né? Então, assim, boas práticas para buscar no mercado de como era feito. Então, foi tudo muito feito ali internamente mesmo. É o famoso, quando a gente chegou aqui, era tudo mato, né? Exatamente. Eu não peguei essa fase, mas de fato, assim... E foram autodidatas. Né? Exatamente. E aí, certificando da ISO 28000, eu acabei pegando um pouco desse gancho aí da mata, né? De uma forma, como uma analogia. Mas, basicamente, é isso. Então, assim, é um grande diferencial, principalmente no contexto em que nós estamos inseridos, né? Porque o Porto, ele é muito propício para esse tipo de pessoas mal intencionadas, né? Sim, sim. Então, é uma abertura de portas muito grande. Então, a gente realmente trabalha com cargas de alto valor agregado, tem, sim, risco de tráfico de drogas por conta, né? Obviamente, e a gente vê isso faz. todos os dias, né? Em vários portos aí do Brasil e do mundo, né? Porque é a entrada de carga, não tem jeito, né? Exatamente. E tá a entrada sujeito a isso. Diversas pessoas. Sim, um ambiente de muito várias grande. intenções, desde quem está trazendo a carga de fora via rodoviária, o que está vindo, né, do navio, enfim, o dono da carga, a pessoa que vai receber, fiscalizar, abrir a porta do container. É muita gente envolvida, né, no processo. Com certeza. E a 28, ela é um grande diferencial, principalmente porque hoje nós fomos a primeira empresa certificada. Hoje eu acredito que tenha mais um no Brasil, desculpa, verdade, no Brasil. E, inclusive, em outros terminais do grupo, nós já somos certificados. E essa demanda veio um pouco, né? Justamente por nós sermos uma multinacional. E veio um pouco da Deep World Global, né? Então, eles já tinham essas certificações em outros terminais e acabou vindo nesse sentido. E aí, até falando, né? Dando mérito também, a gente teve muito apoio de parceiros de outros terminais que vieram aqui fazer auditoria interna. Porque a gente não tinha nem pessoas capacitadas aqui no Brasil para fazerem. Nossa. Então, esse foi um projeto incrível. Sim. De grande aprendizado para todo mundo, né? Que participou, enfim. Então, foi muito bacana. E, basicamente, é isso. Eu acho que a 28, ela realmente é um diferencial. Principalmente porque, em questão de terminal portuário, nós somos o único, né? Então, a Deep World Santos é a única empresa... Nós ainda somos a única empresa portuária. Sim, que tem essa certificação. Então, eu vejo isso como um grande diferencial competitivo e estratégico no mercado, né? Então, sim, justamente por conta disso que eu comentei, do contexto e tudo mais. Então, eu acho que faz muito sentido. E basicamente esse é o propósito, né, dessa norma. Sim. E, Tassiana, você atua como uma consultora externa, né? Como é que é o seu trabalho? Por exemplo, você já trabalhou e trabalha, imagino eu, junto com a DP World nesses processos de certificação, recertificação, manutenção. Aí vocês me corrijam se eu tiver falado alguma besteira. Mas você também atende outros clientes, né? Sim. Como é que é o teu dia a dia, assim? Bom, vou primeiro falar da relação com a DP World, que antes era Embraport, né? Então, eu comecei fazendo auditoria de conformidade legal. E isso, acredito que em 2014... 2016, talvez. 16, Eu acho que foi 15, 16, alguma coisa assim. E foi auditando a parte de segurança da cadeia logística. Né? Então, eu também fui um pouco autodidata. É verdade. Porque não tinha... Todo mundo aprendeu junto, né? Sim. Mas foi muito agregador. Eu acho que eu fiz 3 auditorias de conformidade legal, se não me engano, naquela época. Uma por ano. E agora a gente faz a auditoria interna e a parte de consultoria. Entendi. Então, hoje foi esse trabalho que a gente tem feito, né, com a DP World. E é interessante porque, assim, daqui a pouco eu já falo um pouco sobre a visão de fora, como que é meu trabalho com as outras empresas, mas pegar o exemplo com a DP World. À medida que, ano após ano, claro que uma hora vai mudar, né? Precisa vir um outro auditor, consultor, para ter um outro ponto de vista que é necessário oxigenar, né? Trazer as experiências também, diversificar. Mas... da experiência que eu tive auditando 2021, 2022, 2023, hoje eu consigo auditar com mais propriedade porque eu conheço muito mais os processos. Sim. Você já se familiarizou muito mais, né? Como é que funcionam os processos da empresa. Porque é muito complexo. A operação de um terminal portuário é muito complexa. Sim. Existem muitos cenários, muitas sistemáticas, muitos procedimentos, muitos controles.
muitas pessoas, muitas áreas. Muitas certificações. Que a gente faz a auditoria integrada, né? Das 4 normas. Então, nesse ano, né? Nesse último ano, eu senti, nossa, que realmente... Agora eu consigo... Agregou, né? Eu consigo encontrar realmente os detalhes dos detalhes e trazer o que é de fato relevante para o sistema de gestão deles. E isso é a experiência, né? A experiência vai trazendo isso. Seja num cliente específico e na experiência como um todo, né? Na carreira. Então, eu iniciei... Digamos que eu estagiei já numa empresa de consultoria. Então, é uma coisa que eu amo fazer. E acho que cada um tem o seu local onde você se sente bem confortável, né? Sim. Eu já trabalhei no outro lado, né? Que é da indústria, enfim, de empresas. E eu me sinto muito confortável em estar, né? Cada semana numa empresa, vendo um ramo de atividade diferente e podendo levar o conhecimento realmente para agregar, né? Então, hoje o que eu percebo que é relevante, importantíssimo para um consultor e auditor é realmente agregar. Trazer realmente questões relevantes. Não adianta fazer só para inglês ver, tanto da parte da empresa quanto da parte da auditoria. Sim. Porque senão você fica patinando. E aí você não agrega. Não descobre outras particularidades também, né? Você vai ficar sempre naquela zona ali... Numa zona de conforto. De conforto, né? Só fazendo a mesma coisa. Exato. Sempre. Sim, sem se envolver, né? Exatamente. Então, hoje, a minha auditoria de hoje é muito diferente da auditoria de 10 anos atrás. Por conta da experiência mesmo. E então, o legal de um consultor e de um auditor é que ele está em várias empresas, com vários tipos de sistema de gestão, e ele consegue entender onde funciona mais e onde funciona menos. Sim. Né? E poder trazer isso de forma, de repente, de uma consultoria, às vezes até de uma auditoria, agregar realmente para a empresa. Então, acho que resumindo... É um dia a dia bem dinâmico que você deve ter também, né? Dinâmico. Você tá o quê? Toda semana em um lugar diferente, uma empresa diferente. Às vezes num estado diferente. Num município diferente. Já andei mais, né? Na época, antes da pandemia... onde era tudo presencial. Exato. Né? Hoje em dia a gente tem a vantagem de fazer auditorias híbridas, como a gente faz, né? E que é muito importante. Eu acho que esse formato híbrido ele é muito bom. Porque ele otimiza, na parte remota, ele otimiza a questão da logística. Então, você consegue já ir direto ao ponto. E se é um auditor bom, ele vai realmente direto ao ponto. E ele vai querer ver realmente as evidências e vai auditar de fato. Mas ele vai ter uma agilidade maior na parte remota. Em contrapartida, o presencial ele é extremamente importante. Porque tem coisas que você não consegue ver estando lá Nada como ver, né? Presencialmente. Nada como ver. Sim. Tem que ser, é o UFC, é fora da cadeira que as coisas funcionam. Eu conheci um outro termo de uma empresa japonesa, que era TBC. Mas depois eu explico o significado da sigla. Ah, tá. Então eu falo FC, que é fora da cadeira, e tá tudo certo. Sim. Mas é verdade, acho que o modelo híbrido ele veio para ajudar todo mundo de uma forma geral, assim, né? Estendendo para a questão da auditoria, mas de uma maneira geral ele ajudou muita coisa, porque você consegue casar agendas, né, que às vezes presencialmente é muito difícil, você tem que ter 40 possibilidades de data, aí você tem que juntar 40 gestores e ver qual é a data que cada pessoa pode, visitar um processo e às vezes não dá. Então é o que você falou, o que a pessoa consegue adiantar e agilizar, ela já sabe onde ela tem que ir, ela consegue fazer isso remotamente. Exato. E aí a parte presencial fica muito mais objetiva, né, porque você já antecipou algumas etapas e fica mais fácil de conduzir o processo. Exatamente. E principalmente no terminal, né, que a gente tem várias áreas para serem auditadas, isso otimiza muito tempo. A gente estava até conversando sobre esse formato. Então, por exemplo, num dia, como você tá remoto, você consegue entrar de uma reunião para outra em 10 minutos, né? Tem a questão da mobilidade. Que a gente faz, né, no dia batidão, né?
Total. Eu não sei como a Tassiana aguenta, sério. E aí depois ela ainda pede evidência, vem documento e ela avalia de... Ela não dorme. É um tornado, ela é um tornado. Então, já que é pra auditar, vamos... Vamos a e aí, fundo. assim, isso agiliza muito e Sim. garante muito mais, como a Tassi colocou, a profundidade dos processos. Quando você vai presencial, só o deslocamento, ainda mais a gente, né, que tem Sim. 2 áreas, então tem que pegar um carro, um ônibus até pra se deslocar de uma área Atravessar pra o outra. terminal. Você não E às vezes consegue é só fazer pra 6 você ver áreas. o documental. Exatamente. É só pra você conversar, né? Auditar através de entrevista e documental. Na sala da pessoa. O que muda? A auditoria documental e por entrevista, você faz lá no Sim. remoto. Agora, o presencial, que a gente fez 2 dias, que foi um batidão também. Aí a gente consegue ver infraestrutura, o relato de outras pessoas. As entrevistas, né, com os entrevistas, integrantes. o nível de conscientização. Perfeito. Tem isso, né? Tem a etapa da entrevista também, né? Tem. Até puxando um pouco agora muito para esse importante. processo de auditoria, Aham. você não escuta só o gestor, né? Você tem que escutar a pessoa que tá ali também na frente do processo, no dia a dia, para ver como ela tá inteirada com o sistema de gestão da empresa, né? Tem tudo isso. É somente através da entrevista que você consegue medir o nível de conscientização. Sim, Você consegue, de fato, ver se a empresa de tem ponta cultura a ponta. ou não. Uhum. É só conversando com as pessoas. Sim. Não tem Verdade. como ver de outra forma. Documento você vai ver, beleza. Mas documento todo mundo faz. É. Agora, a entrevista, ela consegue medir de fato isso. E aí, quando você fala de uma empresa de 1.400 e nem sei em que número tá exato, mas mais de 1.400 integrantes, é um grande É muita desafio, gente, né? é. Então, isso... E aí, por isso que a gente, né, assim, tem sempre que engajar a liderança para que isso cascateie mesmo. Sim, porque só uma área ficar responsável por isso, assim, é humanamente impossível, Sim, né? com Então, esse certeza. é o grande desafio do sistema de gestão. Que todo mundo tenha esse nível de conscientização e que realmente haja uma cultura, né, dentro da empresa em relação à importância da gestão, das certificações e tudo isso que a gente está conversando. Maravilha. Natália, eu queria saber de que forma que as áreas internas da empresa podem colaborar nesse processo de obtenção, de manutenção das certificações. Tá. Na verdade, assim, o dia a dia é, como eu falei, né? É o tempo todo, eles estão interagindo, a gente precisa do apoio deles para tudo, absolutamente tudo. Então, eles que revisam, os integrantes que revisam os documentos, eles que preenchem os indicadores, eles que têm que abrir as solicitações de mudança para que a gente possa garantir a gestão de mudanças, eles que validam os requisitos legais. Então, a gente só fica ali mediando e fazendo o negócio acontecer, né? Fazendo Sim. com que eles façam. Mas se eu pudesse resumir aqui, né, em, sei lá, 3 pilares principais que a gente espera, né, dos integrantes e que a gente precisa desse apoio para garantir uma gestão eficaz, eu poderia começar citando a questão do básico, né? Então, o primeiro ponto é executar a atividade para qual, a função, né? Para qual aquela pessoa foi contratada, para qual nós fomos contratados, dentro dos padrões estabelecidos. Então, essa é uma premissa básica, né? Então, a gente tem que seguir, os procedimentos existem para serem cumpridos. A gente tem toda uma sistemática para garantir que todos os integrantes envolvidos em determinado procedimento sejam treinados, isso dentro do fluxo, né, de divulgação de documentos. Mas esse é um pilar aí principal. O segundo, eu diria que é a questão de buscar melhorar continuamente, né, os processos que eles executam já muito bem dentro dos padrões, mas ter esse olhar inovador, né? Então, tentar como que eu posso fazer melhor aquilo que eu já faço todos os dias. E ninguém melhor que a pessoa que tá lá no dia a dia Sim. para Tem poder propriedade, né, de- definir, né? Assim, poxa, eu consigo fazer isso aqui melhor. Mas aí tem uma ressalva muito importante que a gente não pode deixar de considerar, que é a questão de dar um passo para trás, né? Então, não é simplesmente, eu tive uma ideia, vou fazer. Não. Da minha cabeça, né? Sem alinhar com ninguém, mas acho que vai melhorar o processo, então eu vou começar aqui, vou mudar. Isso aí é um perigo. Então, assim, realmente a gente tem que olhar pra ver quais são os impactos e tudo mais. Então, assim, o que a gente provoca nesse sentido é: volta com o seu líder, expõe a ideia, expõe a melhoria, porque assim, isso faz parte, né? Pra gente realmente buscar a melhoria contínua dos nossos processos. Então, é muito importante, mas precisa ser muito bem estruturado. Então, dá um passinho pra trás, volta pro pilar inicial lá,
que é a questão de padronizar e aí treinar todo mundo. E aí sim a gente pode rodar essa melhoria, né? Que é rodar o PDCA mesmo, né? Então eu tive a ideia. PDCA, só pra gente colocar uma tecla SAP Boa. aqui. É o planejar, fazer, verificar e agir. Tá. O sistema de gestão todo, ele anda em Ele é torno baseado disso. nisso. É Tá. sigla em inglês, mas já traz. É, o plan, sim. do, check Português, e next. já mais Beleza. prático. Exatamente. Então, assim, é isso. É você pensar, aí o fazer, nesse caso, não é já o fazer a ação. É fazer, revisar, definir um procedimento. E aí, poxa, ver se funcionou, ver se foi legal. Não, então vamos pra ação. E aí, a terceira seria realmente olhar sempre para o processo e reportar sempre que algo estiver fora do padrão estabelecido, né? Então, a gente precisa realmente, de novo, aplicar o PDCA nesse sentido de vou olhar para o meu processo, entender o porquê deu errado, vou revisar, vou verificar e aí vou tomar ações para que ele volte para os eixos. Então, acho que esses seriam os 3 pilares principais aí, que tem que estar muito, assim, enraizado mesmo, Sim, né? Em sim. todas as áreas. Não E é uma coisa principalmente- cíclica, né? Exatamente. Principalmente nos líderes, né? Nos gestores. Porque eles que vão puxar. É. Exato. Então, Sempre. assim, você tem diversas pessoas com vários perfis, o que é muito legal, porque a diversidade agrega, né, as características diferentes e tudo mais. Mas o perfil do gestor, ele precisa... Influencia muito. Influencia. Ser aberto a novas ideias também, né? Sim, Muito bem sim. colocado, Tem que tá? ser Isso é uma- verdade. Mente aberta, uma pessoa É. que tem persistência e que vai, né, ter aquela força, Puxa. aquele pulso para fazer a coisa acontecer, ou ele vai repensar, não, melhor a gente dar um passo para trás para dar 2 para frente, vai revisar, ou seja, tem que ser uma pessoa incansável, até a parte errada. Resiliente. Com certeza. Tem que ter o perfil de líder mesmo, né? É verdade. Agora, uma pergunta totalmente fora de roteiro, que era pura curiosidade minha, assim. Vocês já vivenciaram algum processo muito absurdo durante uma auditoria que ficou marcado, assim, do que não fazer, no caso, né? Porque coisas boas, assim, muito perfeitas, a gente raramente guarda, mas o que foi estranho, né, ou muito crítico, a gente raramente esquece. Durante um processo de auditoria, vocês já passaram por alguma coisa muito absurda? Sei lá, uma área que não tinha nada mapeado, processo nenhum, não tinha nada pra atualizar, não sei, alguma coisa gente, curiosa. não deixe isso acontecer. Chegar nesse Tô extremo, aí manchando já a é. área fazendo essa Aí pergunta. fecha a lojinha, acabou. Não dá mais. Mas tem o algum que a caso? gente sempre acaba comentando e orientando, né? Sempre tem, né? Aquelas pessoas que querem desabafar com o auditor, que eu acho que o auditor é amigo. Não que o auditor não seja Sim, amigo, sim, sim. mas a gente sempre fala. Primeiro, Não é o a momento preferência- de você expor essas coisas, né? Exato, e dores, né? Enfim, Sim. coisas que a gente tem que tratar dentro de casa. Às vezes tá tudo guardado lá e ele vai, no momento da auditoria, dar Isso todas as mesmo. sugestões. Falar, ó, porque eu acho que isso tá errado. Isso, é isso. O processo acontece é esse, mas muito. ele não é bom. Não é bom, não É gosto, não importante, está mas legal. Ele tem que ser uma etapa antes. É exatamente isso. Então a gente fala, né? Tudo isso tem que ser tratado dentro de casa. Sim. É claro, em algum momento vão aparecer os desvios e tá tudo bem. E a gente fala muito, né? Ressignificar alguns conceitos. Não conformidade não tem culpados, não conformidade tem causas. É uma sentença, né? Não tem como. Você tem muitos processos envolvidos, então nunca tem um culpado só. Se for, vai ser uma lista gigante. Sim. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? E realmente mudar o mindset do pessoal. Então, não é que a gente não ache que tenha que expor, a gente fala muito, tem que ser transparente e tudo mais. Mas é claro, não é trazer, por exemplo, coisas do tipo, eu trabalho demais, ou então eu não tô satisfeito com, sei lá, meu líder. Não é ali o momento, Isso já né? aconteceu, né? Sempre acontece, assim, de algum, né? Mas eu acho que a profissão de auditor também é uma pouco profissão psicóloga. E assim, eu até gosto. Né? Claro que a gente não Verdade. pode deixar interferir até no Sim. ritmo, né? No tempo tal da auditoria. Mas às vezes é um momento de desabafo. Assim, por um lado, é ruim. Sim. Assim, porque você tá sendo avaliado, né? De qualquer forma. Não, por um lado é ruim, assim, no sentido de se a pessoa começa a falar e às vezes Perde a qualidade da auditoria objetivo, também, né? O foco Isso daquilo que mesmo. precisa ser auditado. Sim. Mas, talvez, né, em algumas situações, é importante para aquela pessoa explicar, olha, tá tendo isso, tá tendo aquilo. Às vezes, o auditor, ele não é consultor, ele não pode fazer o papel de consultor no lugar de auditor.
De querer orientar, né? De querer orientar mudar, toda hora. E aí perde o foco da auditoria. Sim, A gente precisa auditar e dizer o que está conforme e não conforme. Uhum. Mas em alguns momentos, a gente pode até dar uma dica. Olha, talvez se você fizer uma comunicação, uma estratégia de comunicação assim, talvez seja interessante. Né? São as E aí, oportunidades de melhorias, né? Que são são as oportunidades apontadas faz parte, formalmente, né? faz parte. Então, assim, tem alguns desabafos que são até Desnecessários em alguns momentos. Mas alguns são importantes para o sistema de gestão. Acho que o auditor é realmente esse papel de entender se aquele desabafo está sendo agregador. Isso, E aí, Ou se tem alguma coisa maior filtro. por trás daquilo que tem que ser vista e né, enxergada como um problema. Mas inclusive a habilidade do auditor, né, as competências necessárias é justamente seguir o propósito do que está lá planejado para fazer a auditoria. Então a gente não pode simplesmente parar, tomar um café por 2 horas e perder o foco completamente. E aí, às vezes, até o auditor se deixa envolver, né? E a perde. Desabafar. Então, é realmente ali. Você está ali com um objetivo. Aproveitar. Se rola um desabafo que é interessante, que você consegue dar alguma orientação que vai agregar, beleza. Mas é realmente não perder o foco e alcançar lá o objetivo final. Perfeito. E para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação a tecnologias. A gente sabe que o tempo todo as coisas estão se modernizando por aí, né? A tecnologia vem para agregar nos processos e transformar as coisas e fazer elas mais objetivas. De que forma que um processo de auditoria, de obtenção de certificação, de que forma que a gente está conseguindo se modernizar, tanto da parte da empresa que faz auditoria, quanto da empresa que está sendo auditada, né? De que forma que a gente está aderindo a novas tecnologias para facilitar esses processos. Então, de fato, né, a digitalização, sistematização, informatização de todos os processos é um caminho, é uma tendência e a gente também vem buscando isso. Aí eu tava até comentando com a Tassi antes de a gente começar, me sinto até um pouco velha, porque a gente pensa lá atrás, não faz tanto tempo, né? Então, há 8 anos, sei lá, atrás, a gente fazia gestão de documentos na mão, assim. Nossa. Então, trazendo pro nosso processo hoje, a gente... Poxa, controle de documentos. Eu mandava um documento em versão editável pro integrante quando ele pedia por e-mail. E aí ele revisava e tal, e mandava de volta. Aí a gente tinha que encaminhar e passar para PDF, atualizar o controle de documentos, então revisão, data, etc. Esses detalhes quase nunca tinha erro, imagina, super, né? Demorava muito mais, né? Imagina. E aí a gente voltava pro aprovador por e-mail, era moderno, por e-mail pelo menos. E aí eles iam e validavam, e após essa validação a gente ia com um papel, um histórico de aprovação, um FR, e levava para ele assinar. Então assim, era assim, surreal, muita né? Burocracia. Muito muitas burocrático. etapas, né? Muitas etapas. E muito suscetível a falhas. Totalmente suscetível a falhas. A gente tinha muito problema. Era na conformidade direta, no controle de documentos. Porque, poxa, é manual. Então, você tem um monte de coisa pra fazer. Às vezes, digita errado, enfim. E aí, hoje a gente tem um sistema. Hoje não, né? Já vai fazer, acho que uns 4 anos que nós conseguimos desenvolver um sistema pra fazer a gestão desses documentos. Ter um workflow automático. Hoje em dia, o integrante entra na plataforma, revisa o documento ali. Ele tem muito mais autonomia também, né? Total. E a gente também, como qualidade, a gente só precisa validar ali a padronização, se tá fazendo sentido, né? Assim, a gente sempre dá uns pitaquinhos, mas basicamente é isso. E aí segue o fluxo e eu não preciso me preocupar mais. Sim. Mensalmente a gente roda extrai o relatório pra ver o que tem de pendência e tudo mais, mas tudo muito mais fluido, né? E aí, dentro desse processo, assim, sem dúvidas, ajudou muito tanto o nosso lado em relação à otimização de trabalho, né, da equipe. De tempo, né, de tudo. De tempo e assertividade e também pros integrantes também, né, o cliente final que a gente fala também. Para todos os envolvidos, né? Sem dúvidas. Que também faziam parte das etapas de revisar, de aprovar e tal. Sim. Facilitou muito. Então, é um exemplo prático de um case aí que a gente ajudou muito e modernizou muito. Uma coisa simples até, Sim, né? Relativamente simples, que trouxe um ganho bem grande. E aí tem também, além, né, de um software, no caso desse, de controle de documentos, tem softwares de gestão de requisitos legais, diversos, né? Hoje tem vários softwares que fazem isso. Você tem apps que fazem checklists. Tá usando muito hoje, eu vejo várias empresas do Brasil
QR Code. Ah, Então, é verdade. Você não tem mais um checklist impresso, meio Sim. físico. É o QR Code, às vezes até numa empilhadeira, numa máquina, num QC, enfim, num reach stacker, né, no caso da parte da área portuária. Em outras empresas, enfim, de uma máquina. Então, você só faz a pessoa tem o equipamento, faz a leitura do QR Code, já abre lá o checklist, já vai fazer toda a verificação. Isso já vai para o sistema, quem está lá na ponta, um gestor já consegue ver, de repente pode acionar para a manutenção já fica ciente, já vai corrigir, já vai fazer a manutenção corretiva de um equipamento. A parte de segurança, né, do trabalhador, quando a gente fala da NR12, isso para ISO 45, você tem máquinas e equipamentos que podem gerar aí alguma lesão, uma lesão grave, enfim, amputar, né, esmagar, dependendo do maquinário, ou é um equipamento de transporte de carga, uma empilhadeira, um stacker, ou é realmente uma indústria que tem uma máquina que vai fazer lá a produção, né, e aí tem o corte, enfim, a impressora, injetor e tudo mais. Então, você usando a tecnologia a favor, até para adequação em conformidade com a NR12, que já é obrigatório, né, um item de requisito legal, e para ter uma redundância, né, que seja a prova de falhas, você tem aí a tecnologia no mundo, Sim. né, que eles vão buscando cada vez mais processos sistemáticos, ferramentas, enfim, que sejam mais assertivas e que seja realmente a prova de falha. Então, a tecnologia, ela tá... E que seja mais rápido de agir em cima de um problema, né? Porque acho que o grande lance da tecnologia nesses processos é esse, né? É a gente conseguir agir de uma maneira mais rápida. Exatamente. Resposta rápida, isso aí. Sim. Meninas, quero agradecer vocês pela conversa de hoje, foi super esclarecedora. Eu acho que é bem importante para as pessoas entenderem também que uma operação portuária, ela vai muito além daquilo que se vê no primeiro momento, né? Daquilo que, enfim, movimentar container e N outras coisas que a gente faz, né? Tem muitos processos por trás disso e, com isso, né, muitos requisitos e muitas normas que estão por trás para que a gente tenha uma operação de excelência. Então, quero agradecer de novo a presença de vocês e é isso. Obrigada. Muito obrigada, Aline. Obrigada aí pela oportunidade. Muito Obrigada bom. pelo convite. Fico muito feliz de fazer o primeiro podcast. Obrigada, gente. Obrigada.